vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado O que o inimigo fez e as suas consequências. Abramos o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Quem é que fez isto? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Quem é o inimigo? No versículo 39, Jesus diz que o inimigo que semeia o joio é o diabo. Jesus explica que o diabo é o inimigo que semeou o joio no meio do trigo, para impedir que os servos os distinguissem. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes. Porque é que o atam em feixes? Para ser queimado. Em termos simples, isto significa que será lançado no inferno. E o trigo? Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Nesta parábola que Jesus nos ensinou, quem é que semeou o joio no meio do trigo? Uma vez que estamos agora a viver uma vida tão pacífica e segura nesta terra, nós não nutrimos muita hostilidade para com o inimigo que semeou o joio e não reagimos com firmeza quando ele espalha a iniquidade. No entanto, quando vemos a guerra entre Israel e a Palestina, ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde muitas pessoas estão a derramar sangue e a morrer, nós sentimos hostilidade. Por que é que estão a fazer isto? Que tipo de ganância é que os leva a fazer isso? Do mesmo modo, de um ponto de vista espiritual, nós podemos ver que Jesus também achou insuportável ver os seus filhos derramarem muito sangue. Por isso, para que a humanidade compreendesse facilmente a situação, ele usou a parábola do joio e ensinou-nos que é o diabo, o nosso inimigo, que faz com que muitas almas sejam lançadas no lago de fogo eterno. Hoje em dia, no meio de tudo disto, Deus deseja que todos os seus amados filhos de Sião regressem em segurança ao reino dos céus, através do caminho onde podemos conformar-nos fielmente à vontade de Deus. Muitos de vocês têm filhos. Quando os vossos filhos vão para a escola, vocês esperam que eles regressem a casa em segurança. Preocupa-vos que algo de mal lhes possa acontecer no caminho. Como pais, a segurança dos vossos filhos é sempre uma preocupação. Mas quem é aquele que instiga espiritualmente as más ações? Foi dito que é o diabo. Deus sabe melhor do que ninguém o que o diabo faz. Uma vez que o diabo está atualmente a praticar estas ações, que acabarão por conduzir ao julgamento eterno, Deus diz: têm de ter cuidado com isto. Não caiam em tentação. Através dos ensinamentos consistentes da Bíblia, Deus dá-nos estas instruções para nossa segurança. Vejamos o versículo 36. Vejamos o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é... Quem é o inimigo? O diabo.
a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É importante que nós saibamos o que este inimigo fez. Para garantir que os filhos regressam à casa da escola em segurança, os pais avisam-nos dizendo, mesmo que um estranho vos tente, oferecendo-vos doces, nunca o sigam. Não é muito natural que os pais ensinem os filhos dessa forma. Infelizmente, há crianças que não ouvem os pais. Isso é porque os doces são muito tentadores. É assim que as pessoas más tentam o coração das crianças. É exatamente isso que o diabo faz. Assim, segundo Apocalipse capítulo 20, qual é o destino final de Satanás? Ele será atirado para o lago de fogo eterno. A Bíblia testemunha que, como consequência das suas ações, ele enfrentará inevitavelmente esse castigo. Está escrito que Satanás já semeou o joio. O que é que se descobre ser a realidade do joio? Eles eliminarão os que cometem iniquidade e lançá-los na fornalha ardente. Recolham o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Comparando estes dois pontos, o que é, afinal, a iniquidade? Nós podemos confirmar que a iniquidade é a essência do joio semeado por Satanás. Assim, neste mundo, foi semeado o joio, como o culto dominical, o Natal e a reverência à cruz, que não estão na Bíblia. Jesus já nos informou sobre o resultado do joio, que está a ser semeado na igreja e no campo que representa este mundo. Por isso, não devemos seguir o caminho errado, que tem o seu fim predeterminado. Nós devemos escolher o caminho da salvação e possuir a sabedoria para alcançar o reino eterno dos céus, seguindo a verdade semeada por Cristo. Então, vamos identificar o inimigo que semeou o joio aqui. Passemos ao capítulo 13 de Apocalipse. Vejamos o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é que o dragão representa? O diabo. Em Mateus capítulo 13, Jesus descreveu como o inimigo que semeou o joio e deu a interpretação de que o inimigo é o diabo. Tudo se refere à mesma entidade. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqueles que receberam o poder e a autoridade do dragão acabam inevitavelmente por fazer o trabalho do diabo. Como herdaram o espírito do diabo, não podem deixar de fazer o que o diabo gosta. Assim, no mundo de hoje, comparado com o campo, a quem espalhe todo o tipo de joio, de quem podemos dizer que eles receberam o poder? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz claramente: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim, ela está agora a aplicar exatamente o que recebeu do dragão a todos os povos da terra. Por outro lado, o trigo está a pôr em prática os ensinamentos exatos de Deus. Por isso, todos nós devemos tornar-nos os verdadeiros atalaias desta época, que sabem discernir a verdade da mentira e distinguir a verdadeira igreja das falsas igrejas. Continuemos com o versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra, ou seja, toda a gente nesta terra, se maravilhou, seguindo quem é que eles seguiram? A besta. De quem é que a besta recebeu o poder? Ela recebeu o poder do diabo,
e o mundo inteiro a seguiu. Vejamos o versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ela atrapalha Deus e calunia o povo de Deus. Quem está a fazer estas coisas é Satanás, o diabo, que é descrito como um dragão na Bíblia. Ele continuará a afligir o povo de Deus, a importunar a Mãe Celestial e a caluniar a verdade, até o fim do mundo. Portanto, nós devemos seguir apenas os ensinamentos dados pelo Pai e pela Mãe Celestiais e esforçarmos-nos para entrar no reino eterno dos céus. Continuemos com o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la a todos os que habitam sobre a terra. O que é que todos indica? Significa isto que haverá uma única pessoa que ficará de fora? Não. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uma vez que o mundo está agora nesta situação, com o joio a transbordar por todo o lado, o que é que Deus fez? Deus veio a esta terra, vestindo a tenda da carne, e Ele próprio guiou e conduziu os seus filhos, lembrando-os e iluminando-os repetidamente, para não esquecerem o precioso ensinamento. Permanecei nesta fé. As guerras físicas são assustadoras e cruéis, mas a guerra espiritual é ainda mais devastadora. As consequências serão eternas. Eles sentirão dor, angústia e sofrimento num tempo descrito, como para todo o sempre. É por isso que o Pai e a Mãe vieram a esta terra, vestindo a tenda da carne e fazendo esforços desesperados para salvar os seus filhos destas consequências. Está escrito no capítulo 13 de Apocalipse: e adorá-la a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. De que lado é que eles estão? Todos eles ficaram do lado da besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos se encontram nesta situação, pelo que Deus nos a deu a conhecer, através do apóstolo João. No entanto, a distinção entre o povo do céu e o povo do diabo é sempre evidente. O diabo revela sempre o seu caráter, por ser iníquo e não cumprir as leis de Deus, onde quer que esteja. Por outro lado, o povo de Deus respeita sempre os regulamentos, os decretos e as leis de Deus. Através dos seus ensinamentos, renascem como cidadãos do céu, e as suas atitudes mudam. Não é este o ensinamento da Bíblia? Passemos ao capítulo 12, versículo 9. No capítulo 13 do Apocalipse, está escrito que o dragão deu à besta o seu poder e grande autoridade. Vamos examinar brevemente quem é este dragão. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente é a serpente que tentou Eva no jardim do Éden. A antiga serpente se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Como é que o diabo seduz o mundo inteiro? Para ser exato, seduzir significa enganar. Satanás está a enganar o mundo inteiro. Ele desencaminhou o mundo inteiro. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. No final,
Eles mostrarão nesta terra os mesmos atos que fizeram contra Deus no céu. E a sua característica distintiva é que eles nunca obedecem aos decretos, leis e regulamentos de Deus. Eles não obedecem aos mandamentos de Deus. Isto é espantoso. Eles dizem que adoram a Deus com os lábios, mas nunca obedecem às ordens de Deus. Esta é a sua característica. Por isso, quando Deus diz, guardai o sábado, eles adoram no domingo. Quando Deus diz, guardai a Páscoa, eles observam o Natal. E quando Deus diz, não levantem a cruz porque é um ídolo, eles levantam-na na mesma. Quem é que está a fazer todas estas coisas? Aqueles que foram atirados para a terra estão a planear fazer tais coisas. Irmãos e irmãs, em Mateus capítulo 7, Jesus exprimiu profundamente a sua frustração. Qual é a verdadeira identidade deles? Vejamos o capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A quem é que devemos estar atentos? Acautelai-vos dos falsos profetas. Ele disse-nos para termos cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são, quem são eles? Lobos roubadores. Então, como é que os podemos reconhecer? Como eles estão vestidos de ovelha, nós pensamos que eles são ovelhas. Foi por isso que Jesus nos ensinou a resposta. Vejamos o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que nós podemos reconhecê-los pelos seus frutos. Olhando para os frutos, torna-se imediatamente claro de quem eles receberam o poder e os ensinamentos. Se alguém disser, eu guardo o culto dominical, que ensinamento está ele a seguir? De acordo com a Bíblia, ele está a seguir os ensinamentos de Satanás, o diabo. E o Natal? Não é verdade que Deus revela que essas pessoas são adoradoras do Deus Sol? Jesus ensinou-nos que, pelos seus frutos, podemos distinguir imediatamente se são verdadeiros profetas ou falsos profetas. Ele queria dizer, quando vocês veem o fruto, reconhecem facilmente se trata de uma macieira ou de um castanheiro. Como é que não conseguem perceber a identidade deles, mesmo depois de verem os seus frutos? Ele ficou destroçado por nós. Satanás semeou o joio de acordo com o propósito de Satanás, e Deus semeou o belo trigo de acordo com o propósito de Deus. Hoje em dia, o trigo coexiste com o abundante joio existente no campo deste mundo. Para encontrar rapidamente os filhos de Sião que são o trigo, Deus disse, pelo seu fruto os reconhecereis. Vamos descobrir o método mais fácil, passando ao versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O dia de sábado não é a vontade de Deus designada pelo próprio Deus. De quem é a vontade do culto dominical? O culto dominical não é a vontade de Deus. Então, é vontade de quem? Como está escrito em Apocalipse capítulo 13, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O mundo inteiro seguiu a besta. Irmãos e irmãs, no meio disto, não devemos aceitar tudo como se tivéssemos uma mente demasiado aberta, dizendo que importa se é domingo ou sábado. Isso é um grande engano de Satanás. Satanás está a enganar as pessoas, levando-as a pensar que, ao fazê-lo, estão a ser muito tolerantes e cheias de amor. Nós devemos seguir somente os ensinamentos de Deus. A falsidade
que agora anda vestida de ovelha para saquear as nossas almas, apresenta-nos muitos argumentos enganadores. No entanto, não deveríamos nós evitar cair no engano do joio. Passemos ao versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles disseram: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demónios, e fizemos muitos milagres. Por que é que Jesus deixou na Bíblia esta cena de rejeitar e afastar-se de tais pessoas, dizendo que nunca as conheceu? Será que Jesus agiu assim porque lhe faltava amor para abraçar e perdoar aquelas pessoas? Aqui, este é um esquema muito maligno de Satanás. Irmãos e irmãs, em questões espirituais, é crucial que tenhamos clareza relativamente a esta questão. Nós temos de distinguir claramente entre a verdade e a falsidade, entre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, entre o que é correto e o que é incorreto. O que é que Jesus disse? Ele disse claramente: Nunca te conheci. Afastem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Ele quis dizer: Eu não posso estar convosco. Quem semeou a iniquidade? De acordo com Mateus capítulo 13, todos os pensamentos e esquemas de Satanás, semeados pelo próprio Satanás, estão embutidos neles. Por isso, Deus fez-nos saber que tudo o que Ele não nos ensinou só serve de obstáculo no caminho que nos leva de volta ao reino dos céus. Algumas pessoas dizem: o que é que interessa se o dia de culto é sábado ou domingo? É apenas uma diferença de um dia. Isso vai ser um grande problema. É esse o objetivo de Satanás. Satanás instila uma ideia do género: o que é que interessa se é Natal ou Páscoa? Não há problema, desde que adoremos e comemoremos Deus. Apesar de a Páscoa ter sido instituída por Deus, com um objetivo específico, Satanás mudou o dia de comemoração do aniversário do Deus Sol para o aniversário de Jesus, fazendo com que parecesse uma festa maior. Mas o que é que realmente está por detrás disso? Está repleto de atos de adoração ao Deus Sol. Vejamos o resultado das suas ações no capítulo 20, versículo 7 do Apocalipse. Capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, que é nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O seu destino é o inferno eterno. Para conduzir a humanidade a esse lugar, eles tentam as pessoas com prazeres mundanos, conduzindo-as para um mundo cheio de dor, angústia, sofrimento, lamentação e amargura. Portanto, aconteça o que acontecer, o que é que nós devemos fazer com os decretos, regulamentos e leis de Deus? Nós devemos observá-los e guardá-los absolutamente. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será. O que é que vai acontecer? Serão puxadas pelas raízes. Nunca poderão crescer como trigo. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco.
Irmãos e irmãs, há coisas que Deus não plantou. As coisas que não vêm de Deus podem ter um esplendor e um brilho momentâneos, mas não podem possuir a eternidade. Tudo deve vir de Deus. Não foi Gamaliel, um mestre da lei, que também disse tais palavras no livro de Atos? Se o seu conselho ou obra é de Deus, não conseguireis deter esses homens. No entanto, se o seu conselho ou obra for de origem humana, falhará. Irmãos e irmãs, nós somos pessoas que anseiam pela eternidade. Não estaremos nós agora a percorrer este caminho ensinado por Deus, ansiando pela eternidade, para gozar a vida eterna e a felicidade no reino eterno dos céus. Por isso, é crucial que compreendamos corretamente o que é que o inimigo fez e que nunca nos deixemos influenciar por ele ou concordemos com ele. As pessoas do mundo podem considerá-los sem valor. No entanto, o sábado, o dia de culto, é o dia mais valioso para nós. A Páscoa é a festa mais valiosa. Nas nossas vidas, o ato de salvar as almas moribundas, uma a uma, é do maior valor para nós. No conflito israelo-palestiniano, aqueles que salvam, tratam e socorrem pessoas que estão a sangrar e a cair, são muito elogiados pelo mundo pelos seus grandes feitos. Não é verdade? Do ponto de vista espiritual, quando nós salvamos cada alma através da pregação, os anjos do céu olham-nos da mesma forma. Eles são verdadeiramente maravilhosos. Não é por isso que Deus nos promete que receberemos a glória de brilhar como as estrelas do céu para sempre. Hoje, vocês e eu devemos compreender claramente o que o inimigo fez, reconhecendo que, embora ele venha até nós em pele de cordeiro, por dentro ele é um lobo feroz que pratica a iniquidade. Confiando sempre nos ensinamentos da nova aliança que o Pai e a Mãe nos deram, incluindo o dia de repouso, a Páscoa, as 7 festas em 3 tempos, o novo nome e o nome da Nova Jerusalém. Não fiquemos para trás nem caiamos no engano de Satanás, no nosso caminho para o céu. Vamos certificar-nos de que todos nós regressamos em segurança ao nosso eterno lar celestial. Temos de nos ajudar mutuamente nesta matéria. Se vocês virem o vosso amigo a ser enganado por pessoas mal intencionadas, ou se alguém estiver a ser desviado diante dos vossos olhos, vocês devem dizer: amigo, acorda. Não deverias ter cuidado. Por muito apelativos que sejam os jogos de vídeo, essa pessoa não é um estranho. Assim, não deveríamos ser nós a orientá-los e a incutir-lhes a mentalidade correta. Do ponto de vista espiritual, isso é de facto uma pregação. Está escrito: o mundo inteiro ficou cheio de espanto e seguiu a besta. Uma vez que todos eles estão a seguir o caminho da morte, nós temos de os salvar de lá. Tais pessoas serão consideradas como heróis espirituais no reino angélico. Salvaram muitas almas, trouxeram de volta para o lado de Deus muitos que estavam destinados a morrer e guiaram-nos da falsidade para a verdade, da injustiça para a justiça. Por esta razão, Deus fez uma promessa na profecia de Daniel, dizendo que fará brilhar para sempre a sua glória por todos os seus atos. Não foi ele que fez esta promessa. Hoje, durante este tempo, examinemos cuidadosamente o que o inimigo fez, para que todos possamos regressar à nossa pátria celeste, sem que ninguém fique para trás. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.